alguém aqui? Glória a Deus. Amém. Todos de casa. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus neste lugar? Amém? É nítida. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui de mãos vazias. Mais importante do que você sair daqui com algo nas suas mãos é você sair daqui com algo no seu coração da parte de Deus. Amém? Está comigo nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós continuamos falando sobre a perseverança. Nós estamos na campanha da perseverança, irmãos. E eu quero declarar sobre a sua vida que a sua perseverança vai valer a pena. Eu declaro em nome de Jesus que você vai chegar no final dessa campanha e você vai falar: valeu a pena perseverar. Eu declaro que você vai chegar naquele grande dia diante do Senhor e você vai dizer: valeu a pena perseverar, valeu a pena continuar. Você sabe que se nós estamos acostumados com a frase motivacional, que é: não é tempo de desistir. Quantos aqui já escutaram essa frase? Não é tempo de desistir. Alguém já escutou essa frase aqui? É muito comum, né? Especialmente, como eu falei, em palestras motivacionais. Mas hoje eu quero mudar uma palavra nessa frase. E é uma pequena palavra. Na verdade, na frase que eu mencionei, é uma letra. Eu quero tirar essa letra e colocar uma palavra. E já está aqui o título da mensagem. Então, da frase não é tempo de desistir, e é verdade, não é tempo de desistir, mas eu quero te dizer hoje que não há tempo para desistir. Você pode falar para o teu vizinho: não há tempo para desistir. Você não tem tempo para desistir, meu irmão. Você sabe, uma das cenas mais impactantes que eu assisti em uma reportagem foi em 2013, no incêndio daquela boate, a Boate Kiss, né? Quantos aqui lembram dessa tragédia? É terrível. E uma das cenas que eu vi na reportagem eram dos corpos deitados no chão, sem vida, e os celulares tocando. Quando eu percebi que um aparelho de, sei lá, 500 mil reais, no máximo, 500 a 1.000 reais, não 500 mil, não, calma, 500 a 1.000 reais, quando eu percebi que um aparelho de 500 a 1.000 reais sobreviveu ao incêndio, que seres humanos não conseguiram, eu percebi o quão breve a vida é, e o quão frágil a vida é. Um aparelho sem vida, sem coração, criado por homem, conseguiu sobreviver a algo que um ser humano não conseguiu. E aí eu entendo por que muitos coaches motivacionais, eles não usam essa frase, eles usam: não é tempo de desistir. Não gostam de usar o não há. Por quê? Porque raramente os coaches querem falar sobre a brevidade da vida. Raramente os coaches querem falar sobre a fragilidade da vida. Muito menos sobre, e muitos nem creem, na volta de Jesus. Mas quando eu e você, irmãos, quando eu e você reconhecemos que a vida é breve, quando eu e você reconhecemos que a vida é frágil, e quando eu e você reconhecemos que a qualquer minuto, a qualquer segundo, o som da trombeta pode tocar, então nós reconhecemos, não é que não é tempo de desistir, nós reconhecemos o quê? Não há tempo de desistir. A vida é breve, a vida é frágil, e a qualquer momento o som da trombeta toca, e assim como nos cantamos, o noivo o noivo vem aí, o noivo vem aí. Quantos estão alegres por isso? O noivo vem aí. Por isso, diga comigo: não há tempo de desistir. Persevere. É isso que Moisés está nos ensinando no Salmo 90. Se você não sabia,
Nem todos os salmos é escrito por Davi. Salmo 90 foi escrito por Moisés, e Moisés está tentando nos ensinar isso, a brevidade, a curteza, a fragilidade da vida. E no verso 12 desse salmo, ele nos dá um dos conselhos mais importantes do saltério. No versículo 12, Moisés, dizendo para Deus, diz assim: Deus, ensina-nos ao quê? A contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. E aqui nós já aprendemos duas coisas. Primeiro, tem coisas que você precisa pedir para Deus te ensinar, irmão. Não adianta escutar coach, não adianta escutar homem, não adianta comprar livros de autoajuda. Tem coisas que só Deus pode te ensinar diretamente, e Ele quer te ensinar diretamente, quer seja através da palavra dEle, quer seja através da oração. Enquanto você ora, você se silencia e espera o Espírito Santo falar contigo. Eu não sei quais formas Deus usa para falar com você, mas tem coisas que só Deus pode te ensinar. E outra coisa que nós aprendemos aqui, é claro, Moisés reconhece: o ser humano muitas vezes não entende que a vida é curta. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é contar os nossos dias, numerar os nossos dias. Mas pastor, como é que isso nos ajuda a perseverar? Como que numerar os nossos dias? Como que ter a consciência da brevidade da vida nos ajuda a perseverar? Antes de Moisés chegar no versículo 12, onde ele nos ensina a numerar os nossos dias, ele vai oferecer uma base, o porquê que a gente precisa fazer isso. Salmos 90, versículo 10, 2 versículos antes, Moisés vai falar: os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, eles só trazem canseira e tristeza. Meu Deus, que salmo triste, né? Pois a vida passa depressa e logo, o quê? Me ajuda a pregar, a igreja. A gente voa. Olha a expressão de Moisés. O que Moisés está dizendo: mesmo se você viver uma vida cheia, com o limite que Deus determinou, depois que o homem foi mostrando a sua maldade, antes era 900 anos, depois foi diminuindo, mesmo que você chegue a uma vida completa, é só canseira, e de repente, voamos. Então dos versos 1 a 11, Moisés vai falar disso, a brevidade da vida, a brevidade do tempo. No versículo 4 ele fala sobre isso. E diante dessa, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. E diante dessa brevidade, ele faz a seguinte observação: o quão pequeno nós somos. A gente não é nada. Agora, irmão, entenda algo. Se diante desta curteza da vida, nós somos pequenos, nós que fomos feitos à semelhança e à imagem de Deus, nós que fomos criados com inteligência, com a capacidade de se comunicar, com a capacidade que nenhuma outra criatura tem, se nós somos pequenos, irmãos, quanto mais as razões que temos para desistir. Desistir de quê? E aqui, quando eu falar de desistir, irmãos, eu quero que você entenda que é de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, de tudo aquilo que você diz ter sido Deus. Então cuidado quando você fala assim: Deus me deu isso, Deus me chamou para isso. Cuidado quando você fala: Deus me trouxe para os Estados Unidos. Porque se foi Deus que fez o que você diz que Ele fez, cuidado para você não desistir de algo que Deus fez na sua vida. Porque é fácil estar no Brasil e dizer: Deus me disse. Ele usou um profeta no culto, e o profeta veio para mim e falou da King, da Power, não. E eu entendi que eu tenho que ir para a terra do tio Sam. E aí quando você chega aqui e o bicho começa a pegar, e você fala: eu vou voltar. Foi Deus ou não foi? Ou pode ser em qualquer outra coisa, um trabalho que você tem, um chamado que você tem. Cuidado.
Então, quando eu falo de desistir, é de tudo aquilo que você entende que foi Deus que colocou na sua vida. Então, se nós somos pequenos diante da corteza da vida, quanto mais as razões que você está tendo para desistir. Eu quero que você crie o costume, nós precisamos criar o costume de ter essas lentes da brevidade da vida. E para que isso, pastor? Para que você, através dela, enxergue cada coisa na sua vida e cada pessoa na sua vida. Irmão, tem coisa que a gente valoriza demais para quem tem uma vida curta e não merece todo esse valor. Do outro lado, tem coisa que a gente está desvalorizando demais para quem tem uma vida curta e a gente não está dando o seu merecido valor. Então, cuidado para você não valorizar o que não merece valor e desvalorizar aquilo que merece. Para isso, nós precisamos dessa lente, a lente da brevidade da vida. Agora, se nós pegássemos essas lentes e nós, através dessas lentes, olhássemos para as razões que querem nos fazer desistir. Eu não sei se você entrou hoje aqui querendo desistir de algo. Talvez, quem sabe, querendo desistir até da própria vida. Você que está assistindo online nem tem força e ânimo para sair de casa. Quais razões que você tem, irmão? Se você olhasse para essas razões através das lentes da brevidade da vida, será que essas razões não são pequenas demais, irmãos, para você desistir? Será que elas não são pequenas demais? Vale a pena desistir daquilo que Deus colocou na sua vida por essas razões? Uma vez que você entende que a vida passa depressa, uma hora estamos, e de acordo com a Bíblia, voamos. Uma vez que você entende isso, vale a pena você desistir por causa dessas razões. Então, numerar os nossos dias, contar os nossos dias na terra, nos ajuda a não desistir por coisas pequenas. É muito pequeno, irmão. Não vale a pena. Pastor, vai ter razões que vão valer a pena. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui. Desistir de um casamento não enche nem a mão as razões que um casal tem para desistir. Tem razões concretas, sim. Por exemplo, um abuso físico. Nenhuma mulher, ou tem homem que apanha também, né? Nenhuma pessoa merece permanecer num relacionamento onde elas estão sendo abusadas fisicamente. Mas fora isso, até a traição, a Bíblia permite, mas a Bíblia deixa claro, é por causa da dureza do coração. Estou usando um exemplo. Mas será que as razões que você tem para desistir daquilo que Deus colocou na sua vida, será que vale a pena? Então, irmão, da desistência de coisas pequenas, que seja um culto. Você quer desistir de ir a um culto, um GC. Da desistência de coisas pequenas, a desistência das coisas mais significantes na sua vida. Casamento, trabalho, chamado, ministério. O próprio Deus, desistir de Deus, irmãos, das coisas menores às maiores. Você não precisa apenas ter as razões, você precisa analisar essas razões e analisá-las através das lentes da brevidade da vida. Para quem tem uma vida que vale a pena. Na lista dos heróis da fé em Hebreus, o autor deste salmo, Moisés, ele está incluído ali. Hebreus 11, 24 a 26. Vamos ver o que é que diz lá. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, para quem não sabe, depois que Moisés abriu mão de ser príncipe do Egito, ele passou um tempo no Egito como escravo, antes de ir para o deserto, e depois para Midian, e depois recebeu o chamado para voltar para o Egito e ser o libertador do povo hebreu. Ele passou um tempo como escravo. Então perceba as palavras aqui que o autor de Hebreus usa, ali no versículo 25, se eu não me engano.
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Perceba as palavras por algum tempo. Esse algum tempo é a curteza da vida, a brevidade da vida. Diante da brevidade da vida, Moisés perseverou em fazer parte do povo de Deus, mesmo sendo escravo, em vez de desistir dos galardões eternos para voltar a ser príncipe do Egito. Moisés poderia ter desistido do chamado de Deus e voltar a ser príncipe do Egito, mas ele preferiu desfrutar dos prazeres de Deus do que do pecado por algum tempo, em uma vida breve. Aquilo que outra hora parecia ser grande, o palácio, o luxo, o título, as regalias, príncipe do Egito. Moisés viveu o contrário de José. José foi de escravo do Egito a governador, Moisés foi de príncipe a escravo. Diante das lentes da brevidade da vida, o que outra hora parecia ser grande, irmãos, se tornou pequeno. O palácio era pequeno demais para Moisés desistir daquilo que Deus tinha para a vida dele, irmão. É por isso que Moisés escreve no Salmos 90: Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, porque tem muita gente desistindo de galardão eterno para usufruir de galardão terreno, e usufruir por algum tempo. Por isso que tem uma parábola onde Jesus fala sobre o homem que acumula tesouros na terra, acumula, e depois ele diz: louco, você não sabe que essa noite vão vir por tua alma. Você investiu tanto no terreno e nada no eterno. Não desista do eterno por coisas pequenas, irmãos, porque a vida é muito curta. E o pior de tudo é que às vezes a gente desiste, não é nem por regalias do mundo, é por coisa besta mesmo, irmão. Tem gente desistindo do chamado porque ficou chateado com o pastor, ficou chateado com o irmão da igreja, ficou chateado: eu vou desistir. Tem gente que desiste por picuinha, ou seja, não tem noção nenhuma do quão curta a vida é, não consegue enxergar essas razões através das lentes de uma vida breve. Pastor, eu estou sem tempo para Deus, pastor. Não, irmão, você está sem tempo para ficar longe dele. Não há tempo a perder, não há tempo para desistir. Então eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, que eu e você, nós não vamos desistir dos galardões celestiais, nós não vamos desistir dos tesouros do céu, onde o ladrão não rouba, a traça não destrói. Nós não vamos desistir dessas coisas, por coisas pequenas, não. Em nome de Jesus, repreende toda vontade de desistência daquilo que Deus colocou na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida e sobre a minha vida, irmãos, que as regalias mundanas que o inimigo tem tentado usar para te tirar do caminho não prosperarão, não vai funcionar. O capitalismo desse país, o dinheiro desse país, as propostas desse país não funcionarão para te tirar do caminho certo. São pequenas demais para você desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu e você aprenderemos a contar os nossos dias e assim viver para coisas eternas e não passageiras, em nome de Jesus. Está comigo nessa noite? Está fazendo sentido? O Salmo 90, na verdade, o intuito de Moisés nos Salmos 90 é que através desse salmo também ele gere no leitor um senso de urgência. Diga comigo, urgência. Irmão, não é agradável falar sobre a fragilidade do ser humano. Não é agradável falar que, cara, quem dirá que amanhã estaremos vivos? Não é fácil falar sobre isso. Mas convenhamos, falar sobre isso gera em nós um senso de urgência. E muitas vezes é a urgência que nos faz perseverar. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está com seu filho. Se você não tem filho, imagina que você tem um filho, e você está com ele e ele machuca o braço, e está roxo,
está doendo e você decide levá-lo ao médico. Mas ao caminho você enfrenta um tráfego terrível, você descobre que na sala de espera, 2 horas. O que você vai fazer? Filho, vamos voltar para casa e outro dia ou eu marco uma consulta e você vai no médico. Mas vamos imaginar que o seu filho está com a febre altíssima, está pálido, está vomitando, começou a espumar, está tendo uma convulsão, e você está levando ele para o hospital, e você se depara com esse mesmo tráfego, e você fica sabendo também que há 2 horas de espera lá na sala de emergência. Eu te pergunto, irmão, você vai desistir ou você vai perseverar? Porque houve uma urgência. Houve uma urgência. E é assim que contar os nossos dias também nos ajuda a perseverar na vida, a perseverar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quando a gente entende, irmãos, que um dia estou, mas no outro eu posso voar, como usou Moisés essa expressão. Isso precisa gerar em mim um senso de urgência. Então, talvez se você está assim, pastor, olha, eu até reconheço, pastor, que as razões para desistir são pequenas, mas eu ainda quero desistir. Então você precisa partir para a urgência, irmão. Você precisa partir e numerar os seus dias para enxergar a urgência. A urgência de que nesta breve vida você precisa cumprir a sua missão dada por Deus. A urgência de nesta breve vida viver o seu propósito. A urgência de nesta breve vida preparar o legado que você vai deixar antes de você voar, quer seja através da morte ou através da volta de Jesus. Não há tempo para desistir, irmão. Você está comigo nessa noite? Essa hora se aproxima. A cada dia que passa, nos aproximamos do dia em que voaremos. Então faça isso urgentemente. Cumpra a sua missão aqui na terra. Viva o seu propósito e prepare o legado que você vai deixar. Eu profetizo que você vai fazer essas 3 coisas em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para dizer isso. Você vai cumprir a sua missão, você vai viver o seu propósito e você vai deixar um legado antes do dia de você voar. Você vai declarar as palavras de Paulo: ei, terminei a minha carreira, guardei a minha fé, combati o bom combate, eu estou pronto, Jesus. Não há tempo para desistir, irmão. Não há tempo para desistir. É isso que aprendemos na parábola dos talentos. Mateus 25:16 vai dizer que os servos que ganharam 5 e 2 talentos, eles receberam, e aí eles falaram: vamos esperar uns dias. O nosso Senhor saiu agora, daqui que Ele volte. Vamos relaxar, vamos descansar. É isso que a palavra diz, igreja. A palavra vai dizer que o que havia recebido 5 talentos, grita bem alto, saiu imediatamente para multiplicar o que foi colocado em suas mãos. Por quê? Por que ele fez isso? Porque havia uma urgência. A partir do momento que o Senhor se ausenta do país, que a parábola diz, eles sabiam: bom, se ele foi, ele vai. Pegou? Jesus foi. Alguém pegou? Eu vou repetir. Jesus foi, mas ele vai voltar. A partir do momento que o servo percebe: meu Senhor foi, ele vai voltar, ele saiu imediatamente. Porque embora não sabiam o dia da volta do Senhor, sabiam que Jesus, aí eu já trouxe para o nosso, né? Sabiam que o Senhor iria voltar. Te lembra de alguém? Alguém sabe aqui o dia que Jesus vai voltar? Não. Mas você sabe que ele vai voltar. Sim ou não? Eu vou repetir: você sabe que Jesus vai voltar. E a cada dia que passava, irmãos, cada dia que passa, esse dia se aproxima. E nós precisamos cumprir a nossa missão. Não há tempo para desistir.
Esses servos entendiam: a cada dia que se passa, o dia da volta do nosso Senhor se aproxima. Eu preciso multiplicar os talentos que Ele colocou na minha vida. E eu te pergunto: e o que não sentiu a urgência? E o que não percebeu a urgência? O que é que ele fez? Você sabe a história? Escondeu, desistiu, não perseverou. Em nome de Jesus, irmãos, que os nossos olhos nessa noite sejam abertos. Em nome de Jesus. Se por acaso esquecemos da grande verdade de que o nosso Senhor, sim, um dia Ele se foi, um dia Ele subiu, mas Ele disse: em breve eu voltarei. E toda vez que nós entendemos isso, a igreja deve responder o que Apocalipse diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas que a gente entenda a urgência, para que a gente não desista como esse servo de um talento, mas que a gente saia imediatamente, sai daqui imediatamente e continua fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sai daqui imediatamente e continua multiplicando os talentos que Deus colocou na tua mão. Não há tempo para desistir. Louvor pode subir. Não há tempo para desistir. Então, eu te pergunto, quais são os talentos? Quais são as coisas que Deus colocou na sua mão? Talvez você já desistiu delas, mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele está te dizendo: você pode ter desistido, mas eu não desisti de você. É por isso que você está aqui nessa noite. Talvez você está aí online, você nem consegue vir mais à igreja, você desistiu, mas irmão, irmã, eu quero te dizer, Deus não desistiu de você. Então, quais são os teus talentos? O que é que Deus colocou na tua mão? Não temos tempo para negligenciá-los. Não temos tempo para escondê-los. Não temos tempo para desistir, irmão. O dia se aproxima. A hora se aproxima em que teremos que mostrar para o nosso Senhor o que a gente fez com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Como a gente procedeu com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. A pergunta é: vamos perseverar ou vamos nos esconder? Eu quero declarar sobre a sua vida e profetizar sobre a sua vida, irmão, nessa noite. Feche os teus olhos, recebe isso em nome de Jesus. Que a nossa breve vida aqui, irmão, possa gerar uma urgência em nós, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus sem procrastinação. Eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito de procrastinação da tua vida, tudo aquilo que tem feito você parar no meio do caminho, tudo aquilo que tem feito você esconder aquilo que Deus colocou nas suas mãos, desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso é repreendido em nome de Jesus. Que a nossa breve vida gere em nós uma urgência para multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e para perseverar sem desistir da missão no qual Ele nos colocou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu termino com isso aqui. Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos a sabedoria. Mas a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, e aí? Como é que a gente alcança a sabedoria? Numerando os dias ou temendo ao Senhor? O que é que contar os dias, temer ao Senhor e perseverar tem a ver com isso? Com sabedoria. O temor ao Senhor, irmão, ele não automaticamente gera uma sabedoria na sua mente, como se fosse algo abstrato ou teórico. Tipo, eu temo ao Senhor e de repente a sabedoria aparece. Não. A sabedoria bíblica, ela é funcional. A sabedoria bíblica, ela é praticada. O temor ao Senhor, o que é que Ele faz? O temor ao Senhor gera em minha vida práticas sábias
e através dessas práticas me levam a tomar decisões sábias. Então toda prática que o temor do Senhor gera em mim nos leva a alcançar a sabedoria. Então, por exemplo, se você vem à igreja por temor ao Senhor, você pode ter certeza, cada vez que você sai desse lugar, você sai com mais sabedoria em nome de Jesus. Se você ora por temor ao Senhor, cada vez que você termina de orar, você adquire mais sabedoria. Se você medita na palavra por temor ao Senhor, cada vez que você faz isso, você adquire sabedoria. Pastor, e se eu vir à igreja por tradição, ou para ver um amigo ou amiga, e não é por temor ao Senhor, então eu não posso te garantir, irmão. Porque a sabedoria, o princípio dela não é vir à igreja. O princípio dela é o temor ao Senhor. E é o temor ao Senhor que faz você, através do que você pratica, alcançar a sabedoria. Faz sentido aqui? Então, nem todo mundo que vem à igreja teme ao Senhor, mas todo mundo que teme ao Senhor vem à igreja. Nem todo mundo que ora teme ao Senhor, ora por rotina, por tradição, por medo. Temor ao Senhor não é medo, mas todo mundo que teme ao Senhor tem uma vida de oração. Então, no contexto dessa mensagem, qual é a prática que é gerada através do temor ao Senhor? Numerar os nossos dias. O temor ao Senhor nos leva a perceber a brevidade da vida. E qual é a decisão sábia que eu adquiro e tomo numerando os meus dias? Perseverança. A perseverança é uma decisão sábia que eu alcanço quando eu numero os meus dias por temor ao Senhor. É por isso que Moisés diz: ensina-nos a numerar os dias para alcançarmos a sabedoria. Você não vai perseverar porque é a decisão certa. Você vai perseverar porque é a decisão sábia. É a sabedoria, irmão. É a sabedoria que vai fazer com que você continue. Lembra das lentes da brevidade da vida? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Lembra das lentes da brevidade da vida que eu falei no começo? Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria. É a sabedoria de numerar os dias que te faz perceber que tens razões que são pequenas demais para você desistir. É pequena demais. É a sabedoria de numerar os dias que te faz entender isso. É a sabedoria de numerar os nossos dias que te faz perceber a urgência de você trabalhar nos talentos que Deus colocou na sua mão, a urgência de cumprir a missão que Deus colocou na sua mão, a urgência de você viver o propósito que Deus escreveu para a tua vida antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Então eu declaro sobre a sua vida, irmãos, que nós sairemos aqui não apenas numerando os nossos dias, mas adquirindo a sabedoria desta prática para perseverar quando tivermos vontade de desistir. Eu declaro sobre a tua vida que não apenas aprenderemos a numerar os nossos dias, mas a usar a sabedoria, irmãos, para priorizar o eterno e não o passageiro, para investir nos talentos que Deus colocou em suas mãos, em nome de Jesus, e viver cada dia com propósito e